Vamos apresentar aqui o projeto Encontro Empresarial. O projeto Encontro Empresarial, nesse projeto, a Associação Comercial Industrial de Campo Grande, ela traz referências empresariais para que os empresários da região possam se inspirar, porque mais do que nunca as palestras também são motivadoras, né? Fazem um apanhado da carreira do palestrante, então será muito importante. Nessa edição a gente vai estar trazendo o Clodoaldo Nascimento, que é bacharel em administração de empresas e tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Ele vai falar um pouco da trajetória dele, da carreira dele. Começou com a venda de cursos, né, de pacotes de cursos de idiomas na Zona Oeste, conhece muito bem esse território. E agora a gente recebe o Clodoaldo Nascimento, que é o presidente da IES. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Associação Comercial de Campo Grande, na figura do nosso querido presidente, da Silvia também, que a gente finalmente conseguiu acertar nas nossas agendas para que esse momento hoje pudesse acontecer. Eu fui nascido e criado em Santa Cruz, depois cresci aqui em Campo Grande, né? Então eu conheço bastante coisa. Claro que hoje, quando eu estava vindo para cá, eu falei assim, com certeza eu vou me perder, você não tenha dúvida disso, mas faz parte por conta da nossa constante modernização, e o trânsito vai, às vezes, mudando um pouquinho, mas conseguir chegar, o importante é que a gente está aqui. Bem, queria passar para vocês um pouquinho exatamente do que a gente está falando aqui, que é empreendedorismo. E isso, para mim, essa é uma palavra que combina bastante comigo, que sempre foi algo que aconteceu e sempre vai acontecer, que eu sempre coloco como principal objetivo. Bem, aqui um pouquinho, né, do meu currículo. Eu fui formado em administração de empresas, com um MBA em marketing pela FGV, sendo que eu sempre tive toda a minha atuação sempre numa área comercial, né? Isso ajudou bastante, eu não tenho a menor dúvida. E, como já dito, em 2004 passei a ser presidente da IES, e em 2010 também, hoje e até hoje, eu sou diretor da ABF Rio, Associação Brasileira de Franchise. E eu comecei ali exatamente fazendo o que a Silvia no início disse, tá? Batendo de porta em porta para matricular alunos para essa instituição. E confesso a vocês, gente, vocês estão falando com a pessoa mais tímida que vocês conhecem. Tem noção? Como assim? Tímida. Não tenha dúvida disso. Eu era uma pessoa muito envergonhada, continuo sendo, tá? Eu era muito tímido, continuo sendo, mas mesmo assim a gente batia de porta em porta. Por quê? Porque precisava sobreviver e precisava vencer. Isso era muito importante. Naquela época, a gente costuma dizer assim, não tinha tanta divulgação, porque hoje, né, a internet está fazendo agora 30 anos que a gente tem praticamente de internet, 25 anos de internet, 20 anos de internet, perdão. E quando eu comecei, obviamente, não tinha internet, né? Você tenta imaginar a gente hoje sem internet? Alguns se matariam, né? Eu tenho uma filha de 15 anos que com certeza ela morreria ou infartaria em 2 tempos, né? Quer dar um castigo para ela, tira o celular dela um dia, pronto, dia seguinte está ótimo, tá? Então naquela época a gente não tinha internet, então a gente não tinha divulgação, e a gente tinha que fazer o trabalho de porta em porta. Algumas vezes a gente tinha que entrar em determinadas comunidades, que também continuava com o problema que a gente tem até hoje, algumas com a questão do tráfico, questão do crime. Eu já estava começando a deixar de ser funcionário da IES, e eu estava fazendo aquilo que todos os funcionários que trabalham até hoje na IES almejam e têm desejo e têm o seu sonho, que é abrir a sua própria franquia. Você sabe, você está ali dentro, sabe que o negócio de fato é bom, né?
é bom por dois lados, você está ensinando, você está educando pessoas e ao mesmo tempo você está ganhando dinheiro, então é muito bom, né? E aí eu tive a minha primeira oportunidade, eu tive minha primeira franquia, isso aconteceu na cidade de Petrópolis, foi a minha primeira unidade, e eu ia todos os dias eu subia e descia a serra. Nessa ocasião eu já morava em Bangu, e eu fazia essa subida e descia todo dia. Eu já chegava a um ponto que eu já conhecia, eu já podia se dirigir subindo a serra com os olhos fechados, que eu já conhecia tudo. O tamanho era sobe e desce diariamente. Até que chegou um momento que não dava mais, e aí eu tive que ficar de fato morando em Petrópolis. E aí, às vezes, quando dava, eu voltava para o Rio de Janeiro. Somente no final de semana, meus amigos estavam todos aqui em Bangu e Campo Grande. Era dali. Bem, pode passar, por favor. E aí, antes de chegar a essa fase, eu consegui, além dessa unidade, eu consegui abrir mais uma. Eu fui até para Juiz de Fora, naquela de estar dirigindo, e falei assim, essa estrada vai dar até onde? Cheguei na primeira cidade, foi Juiz de Fora, eu gostei, falei assim, vamos montar uma unidade aqui, deu certo. E aí depois disso, aí a minha esposa na época não se adaptou muito à cidade de Juiz de Fora, e aí nós retornamos para Petrópolis. E com isso, quando foi por volta do ano de 94, na ocasião, o fundador da IES veio a falecer. E naquela ocasião, a gente vivia uma crise, tal como está sendo dito agora. E a empresa IES, né, a marca IES, naquele momento, não passava por uma situação financeira muito boa. Tinha algumas operações em dólar, basicamente o que está acontecendo agora, o dólar também estava bem alto, e naquela época a gente ainda tinha, né, alguns leasings que eram feitos em dólar, e isso foi um grande problema na época para a empresa IES. E aí as filhas, que nunca tinham, talvez, tivessem gosto pela coisa, não sabiam do negócio, e elas foram colocadas ali para assumir a empresa sem saber, e o pior, com dificuldade financeira. Então elas tinham verdadeiramente um carro descendo uma serra sem freio, sem saber dirigir. E aí elas começaram a ter problemas. E qual foi a solução que elas decidiram naquele momento? Começar a vender as unidades que eram próprias. E aí começou a aparecer um pouquinho do meu lado empreendedor. A primeira unidade que eu comprei foi Santa Cruz. Por causa de quê? Tenta imaginar, né? Nada pessoal, né? Afinal de contas, eu fui nascido e criado lá. A segunda, qual foi? Campo Grande, né? Nada pessoal. A terceira, Bangu. A quarta, já era um pouquinho melhor, né? Maior a unidade, que era o Meia. E aí a gente começou a ir comprando as unidades por conta exatamente da facilidade que a gente tinha. E aí a gente costuma dizer que é nos momentos difíceis que você mostra que você é empreendedor e tem que apostar, porque as oportunidades aparecem. Alguém já passou em frente? Esse prédio funciona até hoje na rua Francisco Real, em Padre Miguel, bem próximo ali do centro de Bangu. E funcionava, gente, é porque a imagem aqui está um pouquinho escura, mas funcionava exatamente nessa salinha aqui em cima. E tinha exatamente 5 funcionários. Esse era o cenário da época quando eu aí estava, de fato, tendo uma grande mudança na minha vida pessoal. Nesse momento, eu estava comprando a marca IES. Naquele momento, eu era dono e eu era o presidente da IES. Gente, uma outra coisa que eu apresentei nessa reunião foi que a gente estava mudando a nossa metodologia. Vocês viram, lembram a data que estava do bonequinho ali? 1972.
Você viu eu apresentando 2005? Viram? Em 2005 eu estava dizendo para eles que nós teríamos uma nova metodologia. Por quê? Porque em 2005 a nossa metodologia usada era de 1972. Tenta imaginar um celular, o primeiro celular hoje, hein? Pode registrar que é arma, né? Lembra dos tamanhos deles? Ainda continuando meu processo de querer crescer, por favor, mais uma. A gente chegou ao cenário atual. Por favor. Como é que a gente se encontra hoje? A gente saiu daquela sede, viemos para essa sede aqui na Barra da Tijuca, na Olegário Maciel. Nós saímos, temos hoje 60 funcionários direto trabalhando nessa sede, mais 50 funcionários trabalhando dentro do centro de distribuição, que é onde que manda o material para todas as unidades, para os alunos, desde Macapá até a uma cidade no interior do Rio Grande do Sul chamada Não Me Toque. Estranho, gosto de falar porque fica bem lá no finalzinho. Aí, quando nós mudamos para cá, a gente já tinha chegado a 100 unidades franqueadas. Isso já é um pouquinho do crescimento. Pode, por favor? Hoje a gente tem 152 unidades. Isso é motivo de muito orgulho, porque alguém saberia me dizer quantas marcas nós temos hoje no Brasil? Alguém chuta? Pode chutar, pode falar. 15 marcas? Não, marcas como um todo. Saberia me dizer? Hein, presidente? Dá um chute. 800 mil marcas. Não, também nem tanto. Um pouquinho mais. Chuta. 2.942 marcas. Não unidades franqueadas, marcas. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, só o Boticário, que é o maior franqueador, né, ele tem cerca de 4.000 unidades franqueadas. E dessas 2.942 marcas, apenas 147 delas possuem mais de 100 franquias. Então hoje nós estamos dentro dessas 147, o que muito nos orgulha, e a mim principalmente, e a toda a família IES, como a gente costuma dizer. Isso para a gente é uma grande conquista, é uma grande vitória. Tá? E aí a gente começa a sempre, como vocês podem ver, unidades IES por quase, praticamente todo o Brasil, e a gente ainda vai chegar lá com certeza. Por favor. Bem, 2015. Qual é a perspectiva para 2015? Por favor. Qual é o nosso set goal? Qual é o nosso objetivo? É chegar às 200 franquias. Aí vocês vão falar assim, mas 200 franquias? Você é maluco, Dom? Nós estamos numa crise. Gente, vocês lembram da história quando eu comecei a contar? Eu falei que a minha vida, o meu sucesso começou exatamente na crise. E é na crise que a gente tem que exatamente fazer diferente e ter as oportunidades para você crescer. Nessa mesma crise, na década, no início de 90, aí eu vou parafrasear, né, um ilustre empresário que quando foi perguntado, né, sobre a crise, isso lá no início da crise dos Estados Unidos, que foi no início de 90, que foi onde que aconteceu tudo com os Estados Unidos, que atingiu o Brasil. Aí chegaram para o Sam Walton, que é o fundador, presidente do Walmart, maior empresa varejista do mundo. Walmart, a repórter virou para ele e falou assim, o que o senhor vai fazer? O que o Walmart agora vai fazer para enfrentar a crise? Aí ele falou assim, crise? Desculpe, mas o Walmart não vai participar. Não vai participar da crise. E é o que eu falo todos os dias da minha reunião que eu faço com os meus diretores, com os meus gerentes, e uma vez por mês, religiosamente, eu faço uma reunião com todos os meus funcionários.
dicionário. Crise só vai existir se você quiser. Se você lê o jornal todo dia, se você assistir o William Bonner todo dia, ele vai falar para você que está crise, que o dólar está subindo. Tá? É a maior feira de franquias do mundo em São Paulo. Nós tivemos cerca de mais de 60 mil visitantes na feira e movimentando mais de 100 milhões em negócios fechados na feira. Cadê a crise? Ah, mas você não está vendo? Oh, mas eu vou deixar ela lá, eu não vou. Então, lá dentro da nossa empresa, lá na IES, eu sempre falo todo dia, gente, olha, a IES não vai participar da crise, nós não recebemos o convite e nem estou a fim de receber, tá? E a gente está fora, não vamos participar. Então, vamos aproveitar o momento para ter a ideia, vamos aproveitar o momento para cada vez mais fazer algo diferente, para você se tornar visível e passar por isso, que ela vai passar. Tá? Para a unidade em Vilar dos Teles. Hoje é uma das melhores franqueadas que nós temos na IES. Ela hoje tem 3 unidades franqueadas. E ela não acreditava. E quando ela foi em Vilar dos Teles, não tinha nenhuma escola de inglês, né? O que você fala assim? O que todo mundo poderia falar? Ah, não tem nenhum curso de inglês aqui nesse bairro? Sinal de que não dá. Se fosse bom, dava, não é? Foi lá, montou e a escola dela é um sucesso. Agora a pergunta? Está todo mundo lá. Ela traiu a concorrência, né? Traiu a concorrência dela, foi para lá. E já em 2007, gente, a gente participa todo ano de um prêmio, né? Uma pesquisa que é feita pela revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, com todas as redes. Em 2007 nós fomos eleita a melhor franquia de idiomas do Brasil. A gente tem que procurar soluções. Então cada vez que eu estou na minha sala, chega alguém e fala assim, ah, nós estamos com um problema. Assim, tá, e a solução qual é? Tem que ser assim. E a solução qual é? É pensar grande. É o que vocês têm que sempre querer. Se vocês querem crescer, vocês nunca podem estar satisfeitos com o cenário atual. Eu nunca fiquei, nunca vou ficar. E se alguém falar assim, ah, você está contente? Não. Eu tenho um objetivo hoje. Passar do meu segmento que está na minha frente. Passar. Você está contente? Não. Quero passar o outro que está na frente. Quero convidar o Sr. Guilherme Azinor para fazer as considerações finais e agradecer a presença de todos. Realmente, vocês podem perceber que não estava errado quando eu iniciei, dizendo que nós teríamos aqui uma grande aula para aprender a empreender. Eu acho que o objetivo foi atendido, estamos muito felizes. E esse objetivo foi tão atingido que eu não sei se vocês perceberam, você certamente é um grande observador, Codoro, não vale. Mas quando numa palestra houve uma motivação muito grande, todos nós ficamos com uma certa emoção. Mas a Silvinha, né, a Silvia, particularmente, deu uma demonstração lógica, clara, né, vista, bem transparente, da grande emoção, como ela foi tocada emocionalmente por essa palestra. Na fisionomia dela ficou isso definido. Eu acho que isso é o retrato da sua vitória, né? É um up, porque você conseguiu mostrar que atinge, realmente toca essas pessoas. Nas considerações finais, agradecer a todos os presentes, a unidade da Estácio de Sá aqui presente. Eu acredito que vocês tiraram bastante proveito dessa palestra, né? Portanto, você está de parabéns. Eu gostaria de convidar a Marcela da Estácio de Sá, que gentilmente nos cedeu espaço, uma grande parceira. Então, pessoal, bom dia, é um prazer receber vocês, empresários aqui da região grande.
Guilherme. Obrigada aos alunos que puderam participar. Ok, então vamos encerrar.